Olá, seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks, o nosso programa semanal com grandes executivos, gestores, realmente as pessoas que fazem a diferença aqui no nosso país. Hoje o programa é muito especial porque a gente vai estar aqui com a primeira Previtec do país, tá? É uma fintech focada no segmento de previdência. A gente vai estar aqui hoje com o Antônio Rocha, que é não só o CEO da companhia, como um dos fundadores dessa companhia. É uma companhia nova, né, mas que vem realmente mostrando, veio para revolucionar o segmento de previdência. Vamos ver um pouco mais da companhia, de todo o potencial e realmente os benefícios que eles estão trazendo, devem continuar trazendo nesse segmento de previdência aqui no país. Bom, Antônio, muito obrigado pela presença, pelo tempo disponível aqui no nosso BMC Talks. A primeira pergunta, já indo direto ao ponto, né? Eu acho que o nosso espaço aqui é principalmente para a gente conhecer aquelas empresas realmente que são empreendedoras, inovadoras, que estão realmente querendo transformar, talvez nem o país, talvez o mundo, né? De investimento, enfim, trazer mais acesso. E acho que a 11, né, a companhia que você é um dos fundadores, a gente está trazendo aqui para conhecer mais. Então, primeira coisa, Antônio, eu queria que você falasse um pouco do quem que é a 11, né, que talvez até, já fazendo um spoiler aqui, seja uma das primeiras companhias no Brasil nesse setor, então muito vanguardista, né? E de novo, obrigado pela presença e depois, lógico que a gente vai falar um pouco de expectativas, de tendências, enfim, falar um pouco do próprio mercado, mas falar primeiro quem que é a 11 e por quê, falar um pouco de propósito, objetivo, quais são realmente as expectativas, aí, o potencial desse mercado e onde a 11 se insere, tá? Obrigado novamente. Claro, obrigado pelo convite, Marco. Prazer estar aqui com vocês. Contando um pouquinho da 11, né? A 11 é a primeira, né? A gente fala que a 11 é a primeira Previtec do Brasil. Então, é uma fintech focada em previdência privada, né? Acho que, como você falou, acho que nós somos a primeira empresa que se propõe a reinventar, né, o que é a previdência privada no Brasil. A previdência, né, de onde até surgiu a oportunidade, a gente entende que é uma oportunidade gigantesca, né? A gente tem hoje 1 trilhão, quase 1 trilhão de ativos sob gestão na Previdência aberta, você tem mais 1 trilhão de ativos sob gestão na Previdência fechada, e desse total, especificamente dentro da aberta, tem mais ou menos 100 e poucos bilhões de reais em planos de previdência corporativos, né, que é o foco inicial da 11. Quando a gente olha, né, em número de pessoas, esse número de pessoas estaria 2,5 a 3 milhões de pessoas com plano de previdência aberta corporativa, que é menos de 10% dos trabalhadores formais, né? Mesmo quando a gente considerar fechada, também não é tão maior que isso. Quando a gente vê, por exemplo, mercados mais maduros, onde Estados Unidos, por exemplo, né, onde 50% da população dos trabalhadores formais tem algum tipo de plano de previdência, são os 401ks lá, né? Então, a oportunidade é muito grande, né? E a gente resolveu criar a 11, né, quando a gente foi aprofundar nessa oportunidade, a gente enxergou algumas dores, né, fortes no mercado. Então, pegando só para falar 3 dessas dores, né? Acho que a primeira dor, os fundos de previdência, eles têm um histórico, né, de taxas muito elevadas, uma falta de diversificação, né? Então, 86% do mercado hoje está em fundos de renda fixa, né, que sobrevivia numa realidade de juros a 8, 10, 12%, né, numa realidade de juros a 2, como a gente está agora, é muito complicado, ainda mais quando você coloca as taxas elevadas desses fundos, ou seja, a performance sofre bastante, e isso coloca em risco de verdade, né, a aposentadoria das pessoas. A segunda dor é uma falta de tecnologia grande desse mercado, então muita coisa em papel, formulários impressos, RH correndo atrás de pegar a assinatura de funcionário para fazer a adesão, a gestão, há uma falta de informação para o funcionário sobre o saldo da previdência dele, sobre as regras, sobre os fundos, sobre a própria posição dele, né? Isso tudo demanda muito esforço operacional do RH e do financeiro das empresas, é um processo ainda muito burocrático, muito antigo. E talvez a terceira dor é a própria falta de educação e saúde financeira das pessoas, né, que faz com que a adoção desse produto, mesmo em empresas que façam, né, um matching e contribuam junto com os colaboradores, isso faz com que a adesão a um plano de previdência seja uma adesão subótima, né? A gente vê planos de sementes hoje no mercado com adesão de 50% a 60%. E o nosso diagnóstico é de que falta hoje, né, um trabalho de educação, de conscientização da beleza do benefício, das qualidades do benefício e, de fato, né, os outros problemas que eu mencionei anteriormente. Bom, até estava acompanhando um pouco de quem que é a 11, né, vendo alguns detalhes.
até uma pergunta aqui um pouco fora da pauta, mas no sentido assim, olhando para os serviços prestados pela 11, né? Vocês querem ser muito mais do que simplesmente uma previdência, mas também aí realmente um serviço completo, ou seja, você onde enfim, quem estiver alocando ou a empresa realmente tenha consultores, equipe, enfim. Eu queria explorar um pouco mais isso em termos desse processo de vanguardista que a companhia está fazendo, ou seja, não é simplesmente uma companhia de previdência, enfim, mostrar realmente qual que é a diferença que realmente vocês estão trazendo, que realmente pode revolucionar ou transformar esse mercado, sendo considerado, sei lá, a primeira, como você falou, a primeira Prevtech do Brasil, né? Claro, claro. Hoje, né, como a gente estava falando, né, o mercado se restringe essencialmente a seguradoras e corretoras, né? Então você tem as seguradoras, sejam dos bancos ou sejam seguradoras independentes, com os planos de previdência, e corretoras ou a própria força de vendas dessas seguradoras e dos bancos fazendo, né, a distribuição desse produto. A gente não quis, é um bom ponto que você falou, Marco, a gente não quis se limitar simplesmente a atuar como corretora. Então a 11 é também uma corretora de seguros, né, autorizada pela SUSEP a comercializar planos de previdência, mas a gente não quis parar aí. Então, na corretora, a gente tem toda a plataforma de tecnologia, como eu falei, né, que é um aplicativo para os colaboradores poderem utilizar, e eles podem fazer toda a gestão do plano, desde a adesão até a gestão do dia a dia, acompanhamento de performance, tudo nesse aplicativo, já está disponível, né, para Android e iPhones. A gente tem também uma plataforma chamada 11 Prev, que é uma plataforma para o RH e para o financeiro. Então, o RH e o financeiro também pode fazer a gestão desse plano diretamente por essa plataforma web. Então, acompanhar a performance, acompanhar o nível de adesão, acompanhar os calendários de vesting, planejar melhor os calendários de vesting. Então, tudo isso a plataforma 11 Prev ajuda, né, e torna esse processo muito menos burocrático, mais eficiente. E, como eu falei, acho que não adianta a gente só atuar nesse pedaço. Então, para a gente resolver aquela primeira dor que eu falei, né, da parte dos fundos e da falta de diversificação que a gente vê hoje, das taxas elevadas, a gente resolveu também montar uma gestora. Então, a 11 é uma gestora de investimentos, né, regulada pela CVM e Ambima, é uma asset mesmo focada em fundos previdenciários, importante dizer. Então, nosso foco são fundos previdenciários. Falando até um pouquinho de estratégia, a gente tem uma estratégia de gestão, né, que é um asset allocation. Essencialmente, a gente tem fundos de alocação, macros, ou seja, a gente faz alocação em diferentes classes de ativo, com diversificação automática, e usando instrumentos eficientes, como ETFs. Então, a gente consegue, de fato, ter um custo operacional baixo e transferir esse custo operacional em taxas menores para as pessoas. E, por fim, a gente também tem todo um pilar de saúde financeira que a gente oferece para as empresas gratuitamente. Então, hoje, se a empresa ela contrata, né, os planos de previdência da 11, ela também leva uma solução de saúde financeira que conta com check-ups periódicos, onde a empresa pode ter um termômetro, né, um pulso de como está a saúde financeira dos colaboradores. Esses colaboradores também podem avaliar como está, né, a própria saúde financeira. Então, se tem níveis elevados de endividamento, não conseguiram ainda, né, fazer o nível adequado de poupança ou de reserva, se essa reserva está adequada com o momento de vida daquela pessoa, se ela está fazendo uso de produtos financeiros ineficientes, né? Então, tudo isso aparece no check-up, tanto para o colaborador como de forma agregada para a empresa, e a gente casa isso com uma assessoria. Então, esse colaborador, ele além do check-up, ele pode agendar a qualquer momento uma assessoria, uma consulta, uma teleconsulta com um assessor financeiro da 11. Então, ele consegue, né, nessa consulta, esclarecer dúvidas que ele tenha sobre qualquer aspecto de finanças pessoais, não só a previdência. E aqui também um outro ponto de diferenciação da 11, normalmente esse serviço é oferecido apenas para a alta gestão das empresas, né, para o C-Level, onde se fala de planejamento sucessório, de orientação para investimentos. Não é o serviço que a gente quer prestar. A gente quer prestar um serviço para a base de funcionários, né, para pessoas que têm problemas de classe média mesmo, ou seja, poxa, eu deveria refinanciar o meu imóvel agora ou não, eu deveria eventualmente fazer um consórcio para comprar um veículo, sim ou não, é uma boa, não é? Então, é esse tipo de dúvida, né, que permeia, né, a cabeça das pessoas no dia a dia. Então, é esse tipo de orientação que a gente se propõe a dar para as pessoas. Uhum. Uma pergunta que eu sempre faço, Antônio, em relação assim, e por ser se a gente pode dizer que é uma startup, uma companhia relativamente nova, mas eu gosto muito de conhecer as pessoas que estão por trás da empresa, né? Por trás de um nome, enfim.
E eu queria conhecer um pouco mais do Antônio, né, um pouco da história, né? Você, além de CEO, também é um dos fundadores da companhia, mas também um pouco dos executivos, ou seja, você falou que você tem uma gestora, você tem uma corretora, você tem vários profissionais de diversas áreas, né? Ou seja, que se somam aí. Então, eu queria conhecer um pouco mais do Antônio, né? Um pouco da história, como que chegou até assim a inspiração de criar uma Prevtech e um pouco também das áreas da companhia, reforçar um pouco dessa soma aí de diversos agentes, diversos profissionais que realmente somam e constroem, fazem a 11 acontecer, né? Claro, claro. Então, eu vou contando rapidamente um pouco da minha história, né? Eu sou engenheiro de computação de formação, então sempre fui apaixonado por tecnologia desde criança, né? Fiz engenharia de computação no Instituto Militar de Engenharia no Rio. Depois acabei, né, na minha época, quase 15 anos atrás, 2006 que eu me formei, acabei não seguindo, né, a carreira de computação na época, ainda não estava tão animada quanto a carreira hoje. Fui para a McKinsey, né, e passei 10 anos da minha vida profissional na McKinsey, fiz MBA fora, em Harvard, voltei, cheguei a trabalhar no escritório da McKinsey de Nova York também, e ali no finalzinho de 2017, 2018, eu já estava na minha cabeça bem claro que eu queria empreender, né? Eu já tinha naturalmente o interesse por finanças, pelo setor financeiro, então se eu pudesse empreender ainda dentro do setor financeiro, melhor ainda. E nesse momento eu encontrei a Red Ventures, né? A Red Ventures é uma empresa americana de tecnologia, já com 20 anos de existência, que hoje naturalmente é uma holding, né, com várias empresas embaixo. Então a Red Ventures já está no Brasil desde 2015 e estava no momento de pensar no modelo de venture building, ou seja, de, né, cultivar, vamos dizer assim, startups aqui dentro do grupo. Estava buscando um líder para esse pedaço e foi aí que eu entrei, né? Então eu vim para a Red Ventures especificamente para tocar essa área de venture building, de novos negócios, de novas startups. Já é a segunda startup que a gente lança, a primeira foi o IQ, que a gente lançou ali em 2018, está super bem, hoje eu não estou mais no dia a dia do IQ, estou me dedicando 100% ao projeto da 11. Então, ali em meados de 2019, a gente já tinha feito alguns experimentos dentro do próprio IQ com seguros, então a gente chegou a ter uma corretora de seguros online. Eu virei corretor de seguro, fiz a certificação de corretor de seguro, me apaixonei pelo setor e já tinha também tido experiências fazendo serviços para outras empresas no mercado financeiro. E aí, quando a gente olhou para o mercado, viu a oportunidade de previdência, resolvemos montar a 11. Né? E aí você estava comentando sobre a equipe da 11, né? A gente começou a trabalhar no projeto da 11 em meados de 2019, então já tem aí um ano que a gente está construindo, né? As últimas aprovações saíram tem um mês e meio, foi a aprovação dos planos de previdência pela SUSEP, e a gente foi montando a equipe ao longo desse caminho, né? Então, a gente trouxe para o time de gestão, o nosso gestor é o Jonas Chen, que veio de Azimuth, Santander, enfim, um cara com bastante experiência, mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, já como gestão, né, com gestão. Montamos um time que também tem gente de Santander e de outras gestoras hoje no Brasil. Né, para vendas corporativas, a gente trouxe o Henrique Carvalho, que veio da Sherpa, né, que é uma outra fintech de benefícios corporativos. Mais especificamente, ele trabalhava com um consignado antes. Então, eu trouxe também o Rodrigo, que é um executivo que trabalhou comigo na McKinsey há bastante tempo, que é o nosso COO. Então, esse é o nosso time de liderança dentro da 11, que é um time bem experiente, né, tanto do lado de benefícios corporativos, no caso do Henrique, como do lado de gestão, no caso do Jonas, e do lado de estratégia e negócios, comigo e com o Rodrigo. Então, acho que é um time que, você se juntar todos nós aí, cada um de nós tem mais de 10, 15 anos de experiência de mercado já, mas é uma experiência, mas eu digo que a gente, né, por um lado, a gente é experiente, mas por outro lado, a gente também olha para esse mercado com uma certa inovação. Então, a gente, né, sou corretor de seguros e tudo, mas não tenho um background de previdência, não vim de nenhuma seguradora, não vim de nenhum banco, e acho que isso é uma qualidade, no fundo, porque dá para a gente uma visão de fora, dá para a gente uma visão mais questionadora sobre o mercado, sobre por que determinadas coisas funcionam do jeito que elas funcionam e a gente acha que elas não deveriam funcionar assim. Então, acho que a gente tem uma série de propostas, né, de revisão do mercado, de modernização, inclusive de legislação de previdência, que a gente espera, ao longo da nossa trajetória, conseguir encaminhar e tornar esse produto ainda mais acessível. Né? Hoje é um produto muito restrito a grandes empresas enormes, multinacionais, que, até por uma questão de disponibilidade de informação, acabam conhecendo as vantagens do produto.
médias e pequenas empresas hoje no Brasil não conhecem as vantagens de uma previdência corporativa, não entendem por que deveriam dar uma previdência corporativa para os colaboradores. Então, faz parte para a gente também desafiar esse mercado e trazer uma lente nova para ele. Uhum. Bom, Antônio, um ponto que eu queria ver com você, acho que é todo esse aprendizado em relação à pandemia, né? Tanto para a companhia, mas principalmente em relação ao comportamento da pessoa, do investidor, enfim, de todas as famílias. Infelizmente, a gente teve vários impactos negativos, muita gente perdendo emprego. E muita gente, acho que é comportamento do ser humano, né, só lembra desses pontos, principalmente de previdência, né, de um seguro, quando a gente realmente precisa, né? Como é que vocês estão vendo isso, né, em relação até mesmo às oportunidades? Quanto que o mercado deve mudar ou acelerar essa mudança, né, depois desse movimento que a gente está passando? Será que realmente vai ser um grande aprendizado e também associado ao momento econômico, né? Então, por exemplo, a gente tem, como você estava falando, a gente tem hoje taxa de juros muito baixa no Brasil, né, e a gente tem, de certa forma, ainda muito fundo de previdência que não é nada competitivo. A gente tem, até você falou os números lá no começo, né, são alguns bilhões de reais em fundos que rendem muito pouco, né? E qualquer diferença aí de 0,1%, 0,2% pode fazer uma baita diferença. Mas eu acho que o lado bom da pandemia é que as pessoas estão se educando mais, conhecendo mais conteúdo, tendo mais acesso à informação. Acho que é o lado bom, o aprendizado. Enfim, como é que vocês estão vendo essas mudanças que a pandemia pode trazer e acelerar no processo, principalmente agora que a gente tem uma Previtec aí para solucionar e ajudar também em todo esse processo, né? Perfeito. Eu acho que até antes da pandemia, né, e vou chegar na pandemia, a gente teve ali em 2019 a reforma da Previdência. Eu costumo dizer que a reforma da Previdência ela foi ótima para o Brasil, mas ruim para quem queria se aposentar usando, né, o sistema público. Na verdade, a reforma da Previdência, a economia da reforma da Previdência vem exatamente em você deixar, né, postergar a aposentadoria das pessoas. Então, boa parte disso vai ficando cada vez mais difícil você se aposentar pelo INSS. A gente tem estatística hoje que só 1% dos brasileiros consegue, de fato, manter o padrão de vida usando o INSS. A nossa pirâmide populacional está mudando radicalmente, né? Então, você tem toda uma tendência de que, poxa, não dá mais para confiar na previdência pública para se aposentar. Então, esse é o primeiro, talvez, choque que as pessoas já tiveram na reforma da Previdência, né? Aí você tem, como você falou, o segundo momento, que é o momento de juros baixos que a gente está vivendo hoje. E não só os juros baixos tem um impacto, né, no rendimento dos fundos, mas tem outro impacto muito importante, né? Antes, quando você fazia uma conta de quanto você precisava ter para viver de renda, então você fala, poxa, eu quero me aposentar com um salário de R$5.000, com uma renda mensal de R$5.000. Você fazia a conta e estimava um montante de dinheiro que você precisava ter lá nos seus 65, 70 anos, quando você quiser, né? Hoje, se você for refazer essa conta, você vai tomar um susto, porque com os níveis de juros que a gente está projetando, não estou nem falando dos dois, estou falando da curva mesmo de juros, mesmo projetando os níveis de juros para frente, você vê que o montante que você vai precisar é muito maior, né? Então isso pegou muita gente de surpresa, muita gente que, poxa, que faz conta, que pensa, tá assustado, né, com o quanto a mais vai ter que poupar para ter aquele mesmo nível de renda que já esperava ter na aposentadoria. E aí chegou a pandemia, né? E o que a pandemia traz, né? A pandemia trouxe, como você falou, né? A pandemia trouxe um momento de emergência, a gente fala muito, né, de reserva de emergência. É para isso, né? É para esse tipo de emergência que a reserva de emergência serve. E você tem não só a reserva de emergência de curto prazo, mas você tem também a possibilidade, com a Previdência, de você ter uma reserva exatamente para esses momentos, né? A Previdência Privada Corporativa, tipicamente o saldo que a empresa faz, a contribuição junto com o colaborador, ele é resgatável tanto na aposentadoria quanto na sua saída da empresa. Então, você também cria, né, um mecanismo de proteção contra momentos como esse, né? A gente teve até uma pesquisa recente de jornal falando sobre benefícios corporativos em geral e como que a Previdência subiu no ranking de benefícios. Hoje ela está logo ali depois de saúde e alimentação, que são os top 2 benefícios, né, corporativos, né? E a Previdência corporativa ela foi subindo no ranking. Óbvio que ela ainda sofre com muito desconhecimento, muita gente nem conhece o produto, muita empresa nem conhece o produto, mas a gente entende que nesse cenário de pós-pandemia, as pessoas vão se preocupar mais com o planejamento financeiro, vão se preocupar mais em de fato, se preparar para cenários adversos, né, que podem acontecer novamente, né, e o quão importante é você criar uma cultura de poupança no Brasil. O Brasil é um país que historicamente poupa pouco, né, tem herança aí de hiperinflação, tudo, então, naturalmente, as pessoas não têm essa cultura.
a gente entende que a Previdência é o veículo mais adequado para incentivar a cultura de poupança, com os benefícios fiscais, com a possibilidade de aporte regular, seja ele descontado em folha ou descontado direto da conta. Então, é aquele clássico, né? Pague você mesmo primeiro. A Previdência permite isso, né? Permite dar esse empurrãozinho de forma automática e permite estimular a criação de poupança. Uhum. O Antônio, só para a gente deixar claro aqui um ponto que eu acho que faltou um pouquinho lá no comecinho, mas agora para a gente deixar um pouquinho mais evidente. O cliente hoje da 11, é lógico que o cliente final, né, tende a ser a pessoa física, né, realmente o poupador, investidor, mas hoje quem contrata, realmente quem faz o relacionamento são as companhias. Então, eu queria falar um pouco disso, porque também eu acho que pode ter no serviço da 11 também um benefício tanto para o cliente como uma rentabilidade melhor, enfim, uma taxa de administração menor, né, do fundo, enfim, trazer um benefício mesmo de retorno, mas também um benefício para a companhia que está contratando. Eu queria só reforçar um pouco aí do funcionamento da operação da 11, tá? Claro, claro, e você tem razão, né? Hoje a 11 está focada na previdência corporativa, então a contratação do produto é feita pelo RH das empresas, pelo financeiro das empresas, pela gestão das empresas, e tem vários benefícios, né? Como eu estava falando, o produto hoje ele é conhecido nas grandes empresas ou multinacionais, mas ele tem muitos benefícios para as empresas, então vou citar alguns deles aqui, né? A previdência, por exemplo, a contribuição previdenciária que você faz na previdência privada, ela é dedutível dos impostos. Então, ela não tem, como salários, por exemplo, ela não tem acréscimo de encargos. Então, só aí, quando você compara, né, dentro de uma estrutura de compensation, de salário, quando você compara aportes em previdência versus salário, aportes em previdência são até 40% menos custosos, vamos chamar assim, para as empresas, mais barato para as empresas. Além disso, as empresas podem colocar mecanismos de vesting, né? Assim como stock options, por exemplo, as opções, né? Com a Previdência, o montante que a empresa aporta no plano de previdência desse colaborador pode estar sujeito a um calendário de vesting, ou seja, de acordo com o tempo de casa ou o tempo de empresa, esse colaborador vai sacar um pedaço do que a empresa colocou. E esse pedaço que não foi resgatado por esse colaborador volta para a empresa na forma de crédito para contribuições futuras para os outros colaboradores. Então, de fato, né, é um incentivo grande para a retenção dos colaboradores. Então, eu diria que, mais do que tudo, a Previdência é um instrumento eficiente de atração, porque ela torna, né, o pacote de valor de uma empresa muito mais atrativo para aquele colaborador, ela mostra para aquele colaborador que a empresa se preocupa de verdade com o futuro financeiro dele, né, e se preocupa até que ele desenvolva a carreira naquela empresa, até por ser um benefício de mais longo prazo. Então, mostra para o colaborador que a empresa se preocupa com o desenvolvimento dele, mas também tem um incentivo fortíssimo de retenção, porque à medida que você coloca um calendário de vesting, né, se esse colaborador sai antes desse calendário de vesting, ele deixa na mesa uma parte daquele aporte que a empresa fez para ele. Então, é um instrumento interessante para a empresa. Também é flexível, tá? Só para complementar, o que eu quero dizer com isso, né? Você não se configura benefício adquirido e é ultra flexível em termos de regras. Então, as empresas podem configurar um plano de previdência de maneira muito flexível. Podem ter níveis de matching, né, de investimentos diferentes por cargo, por área da empresa. Você pode pausar a contribuição em determinados momentos e retomar isso depois. Algumas empresas, inclusive, fizeram isso durante o período da pandemia. Né, então, pensa que dentro de uma estrutura mais clássica de salários, né, você não consegue fazer isso. Então, a Previdência, como pacote, né, como parte de um pacote de compensation, ela é muito atrativa para as empresas. E pouca empresa hoje conhece isso. Então, essa aqui é uma grande vantagem que a gente vê e que a gente, obviamente, usa bastante isso com RHs e com financeiros das empresas. E eu sei que a 11 é uma empresa nova, né? Também deve ter os seus orçamentos, seus objetivos, suas metas, mas até porque o papo está muito legal, mas a gente depois vai convidar você para depois a gente conhecer a 11 daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, acompanhar muito essa história juntos, né? Mas eu queria, se vocês têm alguma meta pública em relação a crescimento, como você falou, assim, a gente ainda tem um domínio muito grande, se não me falha a memória, acho que são 4 grandes bancos aí que dominam quase a totalidade desse segmento aí de previdência. E como você falou mesmo, acho que
acho que sendo bem franco as minhas palavras, né? Não sei se você concorda ou não, mas tem muito produto ruim ainda. Tem gente até mesmo com retornos até, chegam a ser até às vezes negativos, né? De forma real. Isso. Enfim, a gente tem um trabalho longo para fazer. Mas eu queria saber quais são os objetivos, as metas, enfim, vocês querem trazer 1%, 10% desse público, 50%? Como que realmente vocês estão trabalhando aí internamente? Se vocês podem passar alguns números para a gente aqui. Como eu falei, o mercado é muito grande, né? Então, qualquer pedaço de mercado que a gente consiga capturar já é extremamente relevante, o que faz, né, a oportunidade ser atrativa. A gente quer, né, Marco, a 11 quer chegar no primeiro ano, eu traço um objetivo anualmente, né? Então, no nosso primeiro ano, a gente tem o objetivo de chegar a 50 mil vidas, tá? 50 mil pessoas ligadas aos nossos planos, né, com planos de previdência da 11. E mais ou menos, e aí pode variar bastante dependendo do tamanho de empresa média, mas a gente pensa em 150 empresas, né, de primeiro ano. De novo, a gente está aqui para o longo prazo, né? Até por ser uma startup de previdência, uma fintech de previdência, a gente jamais poderia ser curto prazista, né? A gente pensa de acordo com o nosso produto. Então, a gente está aqui para o longo prazo. Então, a gente quer crescer de forma sustentável. Inclusive, a gente, né, teve a aprovação da SUSEP tem mais ou menos um mês e meio atrás. A gente quer, e a gente está fazendo até um filtro, a gente quer que os nossos primeiros clientes sejam, de fato, clientes atrelados à nossa tese, que enxergam o benefício do nosso produto, que entendam, né, as vantagens da Previdência, o porquê oferecer, como oferecer. Então, a gente está tendo muito cuidado, muito carinho até para começar nessas primeiras abordagens comerciais, porque a gente quer construir isso aqui para o longo prazo, né? Se você me perguntar qual o objetivo da 11, a 11 quer se tornar referência em Previdência no Brasil, né? Então, esse é o objetivo da 11. A 11 quer se tornar referência de categoria, quer se tornar a empresa que, de fato, revolucionou e popularizou a Previdência no Brasil. A gente entende que tem muito espaço para crescer, não só, né, crescer, obviamente, pegando o mercado dos grandes bancos, enfim, que hoje fazem um serviço muito ruim, prestam um serviço muito ruim, mas também, de fato, crescendo, pegando um mercado que não existe hoje, de empresas que não oferecem o benefício hoje, por exemplo. Mas você acha assim que o brasileiro, assim, a gente tem alguns indicadores de evolução, ou seja, de melhora, mas você acha que o brasileiro está realmente preparado? Porque, assim, às vezes a gente compara, por exemplo, eu vou pegar o nosso caso aqui, que é o nosso dia a dia. O Brasil aqui tem 3 milhões de pessoas investindo na Bolsa e nos Estados Unidos tem, sei lá, 50, 60, 70% da população, dependendo da metodologia que você usa. Eu falo, podemos multiplicar por 10 e ainda tem espaço. Mas será que o brasileiro hoje, em termos de educação financeira, está preparado para construir uma previdência de longo prazo? Precisa de mais informação, precisa de mais Previtex, enfim, qual que você acha que realmente é o desafio aí de médio e longo prazo aqui para o Brasil, né? Acho que você falou tudo. O desafio hoje é, de fato, né, educação financeira primeiro, para, de fato, as pessoas entenderem, né, a importância de poupar, a importância de separar uma parte do que ganham para o momento da velhice, para o momento de uma aposentadoria ou para o momento de uma emergência, né, de um cenário como o que a gente está vivendo agora. Então, eu acho que, como você falou, a gente chegou em 3 milhões, mas há pouquíssimo tempo atrás a gente tinha 1 milhão de CPFs na Bolsa, né? Então foi de 1 para 3, numa velocidade assustadora. Então, eu acho que essas coisas podem mudar rápido, tá? Eu sou, até por empreender, sou um otimista nato. Eu gosto de acreditar que a gente tem sim um caminho, que com tecnologia, com educação, com empurrõezinhos corretos, né, nudges que a gente fala, a gente vai conseguir mudar o comportamento de muitas pessoas, né? E a gente tem isso como filosofia na 11. A 11 quer ser a empresa que, de fato, mostra para as pessoas esse caminho, né, e se torna uma alternativa para elas. Eu uso o termo poupar, né, é um termo até meio endemonizado com a poupança, que é um péssimo produto, mas a 11 quer ser a empresa que ajuda as pessoas a pouparem para o futuro, e pouparem de forma eficiente, pouparem investindo em fundos diversificados, com balanço de risco adequado, pensando num horizonte de longo prazo. Então, eu acredito que é possível. Hoje, para você ter uma ideia, Marco, já são 13 milhões, né? Eu falei, tem 3 milhões na Previdência Corporativa, mas são 13 milhões de brasileiros que têm algum plano de Previdência. Muitos desses planos foram empurrados pelo gerente do banco no final do ano, né, com aquele argumento do imposto, que ia salvar o imposto, enfim, empurraram o produto, são produtos muito ruins.
Então, eu acho que a gente tem um universo grande de pessoas que já têm plano de previdência e que estão com planos de previdência muito ruins, né, e poderiam estar com uma rentabilidade maior, um plano melhor, e a gente tem também todas as pessoas que não têm. Então, eu acho que sim, tá? Eu acho que se a gente olhar, previdência é um produto até mais próximo da realidade do brasileiro médio do que investimentos mais sofisticados. Então, eu costumo falar que eu não estou competindo aqui com FIIs ou com os fundos multimercados não previdenciários ou com a própria bolsa, né? Eu tô num segmento diferente. Eu estou competindo de fato com a poupança, né? E com o brasileiro médio que hoje não faz o investimento. E estou dando para ele uma alternativa tão eficiente quanto o investimento. Bom, Antônio, só uma pergunta que acho que é bastante relevante, até para quem olha para uma fintech, para uma prevtech, né? Fala assim, pô, mas é seguro, né? Quais são as companhias que estão por trás, né? Você falou que assim, a gente tem uma gestora, uma corretora, mas a gente também sabe da toda a questão regulatória, né? Você falou da CVM, do Anbima, mas queria também falar um pouco da parte de previdência, né? Então, falar um pouco mais disso, se você tem algum parceiro, né, local ou global forte realmente que também traz essa segurança, essa credibilidade, principalmente para nesse segmento de previdência, acho que é muito importante também estar associado a normas relevantes. Então, queria só explorar esse ponto, que acho que é muito relevante, principalmente para quem está conhecendo a 11, né? Não só você e todo mundo que faz parte da companhia, mas quem são os parceiros aí de negócio que realmente trazem segurança e credibilidade ao negócio de previdência, né? Legal. Para você ter hoje um plano de previdência no Brasil, precisa ser uma seguradora, né? Então, a gente tem uma parceria com a Zurich, né, que é uma empresa, né, uma seguradora suíça com mais de 100 anos de história, né, reconhecida pela solidez. Então, a Zurich hoje ela é responsável pela estrutura dos planos de previdência que são comercializados pela 11. Né, e esses planos de previdência estruturados pela Zurich, eles investem nos fundos de investimento geridos pela 11 também. Né? Por que é importante ter a Zurich como seguradora no meio do processo? É exatamente o que você falou. Né? A existência da Zurich nesse processo garante a solidez, né, do sistema. Então, os recursos dos colaboradores, os recursos das empresas estão em planos de previdência que são estruturados e garantidos pela Zurich. Isso traz muita solidez ao arranjo, né, e traz muita tranquilidade para CFOs, para CEOs, enfim, para todo mundo que pensa em contratar a solução da 11. Né? E só ressaltando, a Zurich foi muito parceira desde o começo desse projeto com a gente, né? Estão com a gente desde o começo, se mostraram hiperdispostos a integrar tecnologicamente com a gente. Isso faz toda a diferença na experiência do produto, na experiência para os colaboradores, na experiência para o RH. Né? Os nossos fundos são feitos em parceria com a Zurich também, então acho que é super bacana essa parceria, estamos bem felizes em estar com eles. Bom, muito bom, muito obrigado pelo bate-papo. E para encerrar aqui a aula, né? Reforçando aqui, de novo, eu estou com o site aberto, mas depois você confirma se é esse aqui mesmo. É um site bem difícil, chama 11.com.br, né? Não tem como errar. Não tem como errar. E depois também como acessar a 11, né? Lembrando aqui que acho que nesse primeiro momento são as companhias, né? Então, acho que quem tem que entrar em contato talvez com a 11 são, vamos dizer assim, o RH das companhias junto com a 11, né? Só para a gente terminar aqui, vou deixar os contatos da 11 para a gente. Claro, então é 11.com.br, lá você vai encontrar um Fale com a gente, só preencher, é um formulário super simples, a gente vai entrar em contato rapidamente, a gente marca uma reunião e explica com calma todos os detalhes. Uma coisa bacana também para falar, a gente faz modelagens de plano de previdência sem qualquer custo para a empresa. Então, quem estiver assistindo a gente e quiser rodar os cenários de previdência para a sua empresa, a gente faz isso sem qualquer custo, sem qualquer compromisso. Tá? Até sendo bem transparente, não é uma coisa difícil modelar um plano de previdência. Tem muita confusão hoje no mercado, como se parece uma coisa da NASA, não é. Então, a gente faz essa modelagem gratuitamente, desenha cenários, discute, senta, e funcionando a gente implanta a previdência. Lembrando também, uma outra coisa importante, Marco, a gente tem planos, desde planos onde a empresa contribui junto com o colaborador, planos onde só a empresa contribui e o colaborador não contribui, e planos onde só o colaborador contribui e isso é custo zero para a empresa. Então, nesse momento que a gente senta com a empresa, a gente vai, de fato, pensar no que é mais importante para ela, atração, retenção, dar uma opção de investimento mais atrativa para os funcionários, saúde financeira, e a gente desenha um cenário
totalmente customizado para essa empresa, de qualquer tamanho. Essa é uma coisa também importante. Por filosofia, a gente não tem restrição de tamanho na 11. Então, a gente atende empresas de 50 pessoas, até empresa de 5 mil, de 50 mil, não importa. A gente quer conversar, de fato, com todo mundo, a gente quer popularizar o benefício. Uhum. Bom, muito bom, Antônio. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Muito legal conhecer essas histórias. Só que o que eu deixo aqui já um desafio são vários compromissos, né? Então, primeiro um compromisso de realmente de trazer, né, melhores serviços, produtos, né, retornos mesmo até para muita gente, né? Então, depois a gente vai marcar uma atualização. Outra coisa acho que é a própria meta da companhia, né? Então, nós aqui também acho que somos todos um pouco empreendedores, também a gente quer ver as empresas crescendo. E eu já coloco um desafio, né? Acho que esse desafio é meu particularmente, mas é bem agressivo. De repente até talvez seja um sonho, um desafio de vocês então internamente, de repente até virar um novo unicórnio, o primeiro unicórnio brasileiro de Previtec, né? Eu vou até colocar um pouco o desafio aqui para você estimular o pessoal aí, mas a história é muito legal, né? Muito novo. E é legal a gente estar junto nesse começo aqui para ir acompanhando realmente quem realmente transforma e é vanguardista em todos os mercados, mas principalmente aqui no mercado financeiro, né? É o nosso sonho também, Marco. Muito obrigado pelo convite, viu? Foi um prazer e me comprometo aqui a voltar para falar da 11 e contar a nossa história já com sucesso daqui a um tempo. Obrigado novamente. Agradeço a todo mundo, a você que é o CEO, um dos fundadores e também a toda a equipe que constrói a companhia. A gente vai estar muito em breve novamente. Obrigado novamente, Antônio. Maravilha, Marco. Obrigado pelo convite de novo. Nós estivemos hoje aqui no nosso BMC Talks, o nosso programa semanal aqui com grandes executivos do país que realmente estão transformando, revolucionando, tanto executivos, gestores, analistas, realmente que fazem o país acontecer. Nós estivemos hoje com a 11, tá? Como a gente falou, talvez a primeira Previtec do país, uma fintech focada no segmento de previdência, tá? O Antônio Rocha, ele é um dos fundadores da companhia e também CEO e já se comprometeu sempre a voltar aqui mais vezes para trazer toda a atualização em relação ao segmento de previdência e também toda essa revolução que eles estão construindo. Muito obrigado pela audiência, um ótimo final de semana e a gente se vê semana que vem. Tchau!